Graça presidencial ao deputado Daniel Silveira. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve análise da atuação do Supremo Tribunal Federal e da graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira. Um erro não justifica o outro. A graça presidencial não pode ser utilizada com a finalidade de revisar ou anular decisão judicial. Minuto Penal, toda quarta às 20 horas pelo YouTube. Se inscreva. Muito bem. Vamos fazer uma breve análise sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e depois vamos refletir sobre a graça presidencial. Tanto o Supremo como o presidente erraram, e erraram feio, mas um erro não justifica o outro. A primeira questão a ser discutida gira em torno da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, garantida pelo artigo 53 da Constituição Federal, garante a liberdade do deputado quanto a opiniões, palavras e votos. Contudo, vale lembrar que o deputado, fora da bancada do plenário da Câmara, incitou a violência contra os ministros do Supremo, sugerindo inclusive que o povo linchasse, cortasse a cabeça de um dos ministros e a jogasse na lata do lixo. Isso não é opinião, isso não é palavra, isso não é voto, isso é crime. Além do mais, o deputado não estava sequer no plenário da Câmara. Portanto, não pode se valer da imunidade parlamentar como uma garantia absoluta para acobertar crimes dos mais diversos. Então, praticou o crime, além da quebra de decoro, que deveria ter sido avaliada por seus pares na Câmara, mas são questões independentes. Responde por quebra de decoro, sim, mas responde também pela prática de crimes. Outra questão. Então, primeira questão, é crime? É crime. Está cobertado pela imunidade parlamentar? Absolutamente não. Agora, poderia o ministro atuar de ofício para processar, prender e julgar? Não. O processo penal é regido pelo sistema acusatório, ou seja, o juiz analisa o que é apresentado pelas partes. Não cabe ao juiz agir de ofício. No caso concreto, a iniciativa deveria partir da Procuradoria-Geral da República para processar o deputado Daniel Silveira. Outra questão importante é sobre a prisão de um deputado. Segundo a Constituição Federal, um deputado federal só pode ser preso em hipótese de flagrante delito. O deputado, quando foi preso, estava sob hipótese de flagrante delito? Na sua primeira prisão? Não estava. O fato do vídeo estar no ar não importa de forma alguma em situação de flagrante. Mas ainda que o deputado estivesse em situação de flagrante delito, a lei estabelece que no prazo de 24 horas o acusado deve ser solto ou a sua prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. No entanto, deputados não podem ser presos preventivamente. Então esse foi mais um equívoco. Um outro erro do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do ministro Alexandre de Moraes, foi com relação à multa diária por descumprimento da ordem. O ministro impôs multa diária porque o deputado se negava a colocar a tornozeleira eletrônica. O Código de Processo Penal não prevê multa diária. O descumprimento de uma medida cautelar poderá ensejar na decretação da prisão preventiva. No entanto, deputados não podem ser presos preventivamente. Agora, o Supremo é competente para julgar o deputado federal pelos crimes praticados? Sim, é competente. Por prerrogativa de foro, mais conhecido como foro privilegiado. Então, o Supremo poderia condenar o deputado? Sim, poderia condenar o deputado dentro dos limites legais. Muito bem, então foram diversos erros sucessivos cometidos pelo Supremo, mas o Supremo é competente para julgar o ministro. Muito bem, agora com relação à graça presidencial.
Muito bem. Antes de mais nada, precisamos saber o que significa graça. A graça é um perdão individual concedido pelo presidente da República e está previsto na Constituição como ato privativo da presidência. E o que gera o perdão? Gera a extinção da punibilidade, extingue a pena. Tá? Então, por sua natureza, a graça pode ser concedida antes do trânsito em julgado de uma decisão condenatória, que foi o caso? Não, não pode. Tanto a graça como o indulto, eles são concedidos durante o cumprimento da pena, porque se perdoa a pena, não se perdoa o processo. Né? Outra questão, o presidente pode conceder a graça por qualquer motivo? Tudo bem que é um ato privativo, mas é por mera liberalidade dele? É claro que não. Primeiramente que tem um vício de iniciativa aí. A lei traz um rito próprio para a concessão da graça e exige um parecer técnico do Conselho Penitenciário do Estado e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça, antes do presidente decidir. Ademais, como todo ato administrativo, não pode ser concedido por qualquer motivo. Exige-se que seja revestido dos princípios que regem a administração pública, tais como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade. Isso quer dizer que não se pode conceder a graça por amizade, admiração, empatia. Jamais. A graça na forma concedida pelo presidente teve como efeito a revisão, a anulação de uma decisão judicial. Essa não é a natureza da graça presidencial. Ela não pode servir como revisão de decisão judicial. Então, por mais que seja um ato privativo, não é de mera liberalidade. Tem que cumprir, né? Tem que estar revestida dos princípios que regem a administração pública. Enfim, por mais que o STF tenha abusado do direito de acusar, do direito de denunciar, do direito de prender, deve-se combater as decisões judiciais pelos meios previstos legalmente. E se ocorrer alguma afronta aos direitos humanos, recorre-se à Corte Internacional. Não se utiliza do instrumento da graça. Vale lembrar ainda que a graça, se confirmada, ela não atinge os efeitos secundários da condenação, razão pela qual o deputado perderá o cargo, já que um dos efeitos secundários da condenação, previsto no Código Penal, é a perda do cargo público em caso de trânsito em julgado de uma condenação criminal. Então, como efeito secundário, não é atingido pela graça. Isso já está mais do que pacificado, tanto no TSE como no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a graça, na forma concedida, ela é claramente inconstitucional. Mas o mais preocupante em tudo isso é que esse controle de constitucionalidade caberá ao próprio Supremo Tribunal Federal, o que pode levar a uma crise institucional mais profunda e sem precedentes no nosso país. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.